E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje é um que eu estava programando faz muito tempo, mas com o recente anúncio que o Watchmen vai virar um filme animado na DC, e em também comemoração aos 40 anos de quando a DC adquiriu os personagens da Charlton Comics, eu vi que esse aqui seria uma boa oportunidade para começar a série sobre o Watchmen aqui no canal, né? Então teremos alguns episódios e hoje será contando como surgiu essa revista, todos os bastidores, quais foram as inspirações para o Alan Moore para criar essa história. E galera, hoje eu não vou pedir para vocês virarem membro do canal, né? Eu queria que vocês respondessem no comentário se esse meu lembrete a cada vídeo, vira membro e tal, se serve de alguma coisa, ou se entra no vídeo, sai pelo outro, o que que falta para vocês virarem membro aqui e ajudar aqui no nosso projeto. Então vamos lá, no vídeo da semana passada eu falei sobre o Ted Kord, o segundo Besouro Azul, citei que ele é um personagem da Charlton Comics, né, começou nos anos 60, e em 83 a DC adquiriu alguns personagens da Charlton e inclusive o Besouro Azul veio nessa leva também. A DC também queria que o Alan Moore escrevesse outras histórias além do Monstro do Pântano, né, porque ele já mostrou todo o potencial dele, e também o Alan Moore queria escrever outra coisa, mas sem amarras cronológicas, né, que ele considerava ali como limitações irritantes. É tanto que para quem não assistiu, eu fiz 2 vídeos contando sobre a história do Alan Moore que nunca saiu, que foi o Crepúsculo dos Super-Heróis. E você vê que ele realmente queria uma história ali encerrando o universo DC e infelizmente não aconteceu isso. Talvez alguns de vocês que conhecem o Watchmen achem que sempre a ideia inicial do Alan Moore era usar os personagens da Charlton, né? Mas não, na verdade ele queria usar outros personagens que ele leu na infância, que seria do mesmo universo da Art Comics, né? Aquela revista lá, que para quem assistiu a série Riverdale, né? Tem o Art, Betty, a Verônica e assim vai. Essa mesma editora publicou uma revista com os heróis, né, que não sei se no mesmo universo compartilhado do Art, mas beleza, que formaram depois um grupo de heróis chamado The Mighty Crusaders, né? Se for traduzir ao pé da letra, seria os Poderosos Cruzadores ou Cruzados, mas eu vou chamar aqui de os Cavaleiros Poderosos. Então, antes de entender como seria o plot da história do Alan Moore com esses personagens aqui, vamos apresentar um pouquinho deles. O primeiro deles aqui tinha o escudo, né, que o original surgiu em 1940 e muitos podiam pensar, é uma cópia do Capitão América. Só que o Capitão América surgiu em 41. Eu não falo nada, talvez é mais uma cópia da Marvel, né, mas vamos mudar de assunto aqui. Mas o que eu vou falar seria a segunda versão do escudo, que justamente está nesse grupo dos Cavaleiros Poderosos, né, que é filho do escudo original. Realmente ele tem essas similaridades com o Capitão América, né? E esse personagem do escudo usava uma armadura e justamente aqui no peito é o escudo dele, né? Então você via aqui para parar até balas. Ele também tinha um cinto de utilidades onde ele pegava alguns bugigangs, né, como cordas, por exemplo, e seu objetivo aqui era vingar a morte do seu pai, que foi transformado em pedra, e ele até consegue derrotar o cara que fez isso, que seria o Apagador. Além do mais, ele busca uma forma de reverter o processo e trazer seu pai de volta à vida e ter 2 escudos atuando em conjunto. O próximo herói seria o Cometa, seu verdadeiro nome é o John Dickrink, e após ele tomar uma injeção, ele ganha os poderes de voar, de soltar raios pelos olhos, e ele até batiza esse poder de dissolvisão, né, que seria a visão de dissolver coisas. Um certo dia ele é transportado para um planeta chamado Altrox, e a rainha de lá, a Naija, pede ajuda para ele derrotar um exército de robôs de metal. O Cometa até consegue fazer isso, derrotando usando a sua dissolvisão aqui, e no final a rainha e o Cometa se casam. Ele até fica morando de vez nesse planeta. Mas um dos robôs de metal tinha sobrevivido e a visão do Cometa dá uma falhada por alguns segundos, e isso é suficiente para o robô matar a rainha Naija. E o raio dele falhou justamente por conta da atmosfera desse planeta, né? Após isso o Cometa troca de traje, porque o antigo lembrava o dia que ele falhou. A partir daí ele usa um monitor para enxergar o que estava acontecendo na Terra, e ele vê que lá precisa de combatentes do crime, então ele retorna ao seu planeta natal. O próximo aqui seria o Mosca, né, que depois fica conhecido como o Homem-Mosca. O Homem-Mosca era um jovem órfão que vivia sendo explorado por bruxos, e até para conseguir se alimentar ele tinha que realizar uma série de tarefas, até tarefas domésticas. E um certo dia ele achou um anel no formato de mosca lá na sala de experimentos desses bruxos, né, e quando ele coloca o anel,
um portal se abre e aparece aqui o Turan, né, o emissário do mundo das moscas voadoras. O Turan explicou que o seu pessoal chegou a governar a Terra no passado, mas até um certo dia a ganância das pessoas pelo poder fez eles procurarem outra dimensão para viver. E os que não escaparam viraram moscas, né? As moscas que nós conhecemos hoje em dia, os insetozinhos. E ele explica que o jovem precisa desejar ser uma mosca e quando ele o faz, ele acaba crescendo e ganhando também seu traje. Meio Capitão Marvel aqui, não acham? E aqui o Homem-Mosca podia se comunicar com outros insetos, voar, girar super rápido, podendo até rebater balas e criar ciclone com o bater de suas asas. Depois até ele ganha um outro anel do Turan que permite virar gigante ou até encolher. Depois ele ganha uma parceira, né, a Garota Mosca, quando o Turan dá o anel para uma mulher chamada Kim Brand, que era uma atriz de cinema. E o último membro aqui dos Cavaleiros Poderosos era o Capuz Negro. Ele era um segurança chamado Kip Burland e ele foi atacado por um vilão chamado Esqueleto e armou para que achassem que o Kip aqui tinha assaltado uma joalheria. Após isso ele foi demitido e decidiu fazer justiça sozinho e limpar seu nome, mas acabou depois baleado e jogado numa mata. Ele foi achado por um ermitão e treinado para virar o Capuz Negro e só como herói conseguiu limpar seu nome. E após essa apresentação, esses 5 heróis se uniram e autodenominavam os Cavaleiros Poderosos, e nesse universo tinha vários outros heróis avulsos também. E para você não pensar que eu estou falando somente de coisa antiga, esse grupo de heróis aqui, os Cavaleiros Poderosos, foi lançado pela DC em 2010. Não sei se algum de vocês chegou a ler ou se chegou no Brasil essas histórias. Mas recentemente teve também a história desse grupo, até em 2018, e em 2021 teve a revista do Escudo. Então o Alan Moore teve a ideia de revitalizar esses personagens só porque eles não estavam sendo publicados naquele momento. Ou seja, é um personagem que ele podia usar não tendo cronologia nem nada. E um conceito inicial é que essa história se passaria nos anos 60 e 70 mais ou menos, e começaria com o Escudo sendo encontrado morto em um porto, né? Teria vários outros personagens e ele queria também incluir o Private Strong, né? Que seria um personagem lá do Jack Kirby, que também é outro patriota também, parecido com o Capitão América. E a ideia era começar justamente com um mistério de quem matou o Escudo, e uma vez que o mistério fosse revelado, o Alan Moore poderia entrar mais a fundo na realidade desse mundo, né? Mostrando que a imagem pública desses heróis era bem diferente do que todos pensavam. Ou seja, o molde da história é bem parecida com o que a gente conhece como Watchmen. Então, o Dick Giordano, né, que era o editor tanto da Charlton como da DC, lá em 83 ele fez um meio de campo para a DC adquirir os personagens lá da Charlton. Enquanto isso, o Alan Moore e o Dave Gibbons, né, que já tinham trabalhado junto em algumas histórias antigas da 2000 AD, eles tinham se divertido, né, tinha uma química entre eles, e eles estavam combinando de fazer um outro projeto. Eles quase pegaram os Desafiadores do Desconhecido, né, para quem não sabe, eu já fiz vídeo deles aqui. E como eu falei, eles cogitaram fazer essa história do Watchmen com esses personagens da Archie Comics. Mas como chegaram esses personagens da Charlton na DC, o Alan Moore e o Dave Gibbons pensaram que eles poderiam servir melhor para a história, né? E até gerar uma boa dose de nostalgia. Então eles bolaram um projeto e enviaram para o Dick Giordano, que sim gostou muito da ideia, mas ele não queria que esses personagens da Charlton fossem usados aqui. Porque pela ideia da história, ia colocar em situações que não teria volta, né? Porque alguns deles vão morrer, alguns vão... Enfim, a gente sabe o que acontece. E a DC queria usar esses personagens na Crise nas Infinitas Terras e também no novo universo pós-crise que viria a seguir. Então o Dick Giordano pediu para que criassem personagens novos, e até o Alan Moore no início achou que se fossem personagens inventados não daria certo porque perderia esse sentimento da nostalgia dos leitores. Então o que ele fez? Ele teve uma boa sacada, que foi mudar, mas manter a essência desses personagens da Charlton. Não eram os mesmos, mas as pessoas poderiam identificá-los, né, como aqui é o Pacificador, aqui é o Besouro Azul e assim por diante. Ainda assim, o Alan Moore homenageou os personagens da Archie Comics que ele acabou não usando, mas que serviu agora como inspiração para os Minutemen. O Justiça Encapuzada do Watchmen foi inspirado do Hangman e tinha também alguns traços do Capuz Negro. Já o Traça ou Mariposa, eu esqueci como é que ficou a tradução aqui desse personagem, ele foi inspirado no Homem-Mosca. Depois disso, o Dollar Bill é uma mistura do Mago com o Capitão Bandeira. E já o Capitão Metrópolis foi inspirado no Escudo. A parte da máscara aqui você vê que é muito parecida. Eu só não achei aqui a inspiração para a Silhouette, né, já que aqui os Cavaleiros Poderosos não tinham tantas heroínas no grupo.
Já os personagens do Watchmen ficaram até mais fácil de identificar, né? Porque ele é justamente baseado nos mais populares da Charlton. E a maioria deles foi criada pelo Steve Ditko, né? O mesmo criador do Homem-Aranha. E até na entrevista que eu peguei toda essa pesquisa, o Alan Moore já deixa claro que mesmo pegando esses personagens, ele tinha diferenças políticas bem grandes com o Steve Ditko, né? Então só para deixar claro. Então assim, um dos mais fáceis de identificar aqui é o Rorschach, né, que seria o Questão, mas você também sabia que o Questão já é baseado em outro personagem do Steve Ditko? Na verdade ele é baseado no Sr. A, que seria na verdade um Questão mais violento, né, que foi barrado pelo Código dos Quadrinhos. Tanto o Questão como o Sr. A tinham o objetivo de punir criminosos, assim como o Rorschach faz também, né? E tanto o Questão como o Sr. A talvez foram baseados em um personagem da DC, né, que apareceu lá no comecinho interagindo com o Batman, mais especificamente da Detective Comics número 34, que é o Homem Sem Face, né, cujo alter ego era o Charles Mayne, né. Então a gente não sabe muita informação sobre esse personagem, mas vale a pena comentar aqui para vocês. E até uma curiosidade é que o Alan Moore tinha notado que o Steve Ditko tinha uma fixação pela letra K, talvez por tê-la no seu sobrenome, né? E alguns dos seus personagens também tinham que ter essa letra K, como o Peter Parker, que tem no sobrenome, o Ted Kord também tem no sobrenome, e por isso o Alan Moore batizou o Rorschach de Walter Kovacs, então o K está no sobrenome também. O próximo personagem é o Dr. Manhattan, que é claramente baseado aqui no Capitão Átomo, e talvez seja uma coisa positiva o Alan Moore não ter usado exatamente o Capitão Átomo, porque aqui ele teve uma liberdade maior, né? Não ter ficado preso somente a um herói nuclear. Aqui o Dr. Manhattan seria um herói quântico, né? Que ele pode fazer muito mais coisas, se multiplicar, prever o futuro e até mesmo se teletransportar ou criar vida, como ele fala no final, né? Enfim, todo um leque de possibilidades. Agora temos aqui os Corujas, né? O primeiro, que era dos Minutemen, era claramente baseado no Dan Garrett, né, lá da Fox Comics, enquanto que o segundo Coruja do Watchmen era também baseado no Ted Kord e tinha sua própria versão da nave clássica. Agora, um que o pessoal sai replicando só pela lógica é a Spectral, né, achando que ela foi inspirada na Sombra da Noite. Mas o Alan Moore já disse em entrevista que ele não gostava muito da Sombra da Noite, né? Diz que nunca achou ela uma personagem forte ou interessante. Ele preferiu se basear na Lady Fantasma dos Combatentes da Liberdade ou até mesmo na Canário Negro. Talvez até daí que ele tirou a ideia, né, de ter tido uma Spectral nos Minutemen e a filha dela, né, também a Spectral no Watchmen. Assim como teve a Canário Negro mãe na Sociedade da Justiça e a filha na Liga da Justiça em épocas diferentes. Ele diz também que a Spectral só se assemelha à Sombra da Noite no sentido de ser a única mulher no meio de vários homens. Mas se bem que na Liga e Sociedade da Justiça, por muito tempo, a Mulher Maravilha era a única mulher naquele grupo de caras também. Já o Comediante foi baseado no Pacificador, né, mas tinha alguns traços aqui do Nick Fury e do Capitão América da Marvel. E por fim, o Adrian Veidt, né, o Ozymandias, foi inspirado no Thunderbolt, né, e ele gostava até do fato do personagem da Charlton usar 100% do seu cérebro para ter um controle completo da mente e do corpo. Mas uma coisa que nunca perguntaram ao Alan Moore é se ele teve ainda outra inspiração, né? Porque justamente ele pegou esses personagens. O primeiro desses heróis a surgir foi o Capitão Átomo, né? Depois de muito tempo, ele fez um crossover com a Sombra da Noite. E como eu falei no vídeo do Ted Kord, ele surgiu na revista do Capitão Átomo, mas eles nunca se encontraram, né? Era de histórias separadas. Mas em compensação aqui, o Besouro Azul já se encontrou com o Questão. Então, certo dia chegou a vez desses 4 personagens se juntarem, né? Em 83, quando estava tendo os trâmites entre a Charlton e a DC, a editora AC Comics pôde publicar os personagens da Charlton em uma revista chamada Americomics. Teve 6 edições regulares e uma especial. Justamente na edição especial ele juntou o Besouro Azul, Ted Kord, o Capitão Átomo, a Sombra da Noite e o Questão e batizou esse grupo de Os Sentinelas da Justiça. A história que começa com o Vic Sage, né, o alter ego do Questão, transmitindo um roubo de equipamentos, né, de uma gangue liderados por um cara chamado Manipulador. E até depois esse vilão revela que ele planeja roubar uma bateria solar. Corta a cena para o Ted em seu laboratório com sua amada Tracy, né, aqui, e ele recebe uma ligação do detetive Fisher, né, para se encontrarem. Aqui já é estabelecido que existe esse grupo dos Sentinelas, ou seja, não é uma história de origem desse grupo. Então o Ted chama os demais sentinelas, se veste de Besouro Azul e sai disparado. Detalhe aqui para o visual da nave do inseto, né, que está bem diferente do que nós vimos antes nas histórias.
Quando todos os heróis chegam lá, um cientista conta que fez uma bateria solar falsa como uma armadilha para atrair a gangue do Manipulador, e isso funciona. No grupo dos vilões tem alguns velhos conhecidos dos heróis, né? O Capitão Átomo e a Sombra da Noite já tinham encontrado os Braços de Ferro, já o Besouro Azul já tinha enfrentado os Homens Malucos, e assim vai. Aí tem uma grande luta, o Manipulador aparece em uma cadeira gigante estilo Metron aqui, e quase é derrubado, mas traz um outro vilão chamado Banshee, e eles fogem. No final, os Sentinelas da Justiça derrotam alguns dos capangas e prometem derrotar o Manipulador. E no final da história tem um epílogo mostrando que o Manipulador não é o chefão de todos, né? Tem um outro chefão ainda escondido meio que no escuro, né? Falando com ele numa tela. E esse tem cara de mal mesmo, falou que vai destruir os Sentinelas. E no finalzinho tem uma nota dizendo que outra editora, no caso seria a DC aqui, adquiriu esses personagens e nós nunca vamos saber o que vai acontecer nessa história. Sinceramente, eu não sei nem se vai fazer muita falta. Mas até a editora fala que vai continuar publicando Sentinela da Justiça, mas com outra formação, com personagens da própria AC Comics. Então nessa história tem 4 personagens que você vê a semelhança com o Watchmen, né? Só faltou aqui o Pacificador e o Thunderbolt, né? Para virar justamente uma equipe parecida demais. Só como curiosidade, outra versão do Sentinela surgiu 2 anos depois na revista Capitão Paragon e o Sentinela da Justiça, e assim, dá pra ver de cara que tem 2 personagens com cópia barata dos Novos Titãs, né? Tem aqui a cópia da Ravena e da Estelar. E na terceira e última formação dos Sentinelas apareceu na revista da Força Feminina, que é um grupo de heroínas da época. Dá pra ver que era uma revista bem pro público masculino, porque todas as mulheres aqui eram altamente sensualizadas. Bom pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Teve essas curiosidades aqui do Watchmen que nem eu sabia, então espero que sejam novidades para vocês. Se merecer, deixa o like, depois a gente continua essa série contando o antes do Watchmen e até a série do Watchmen também. E quem sabe a série da HBO, né, que conta o que aconteceu pós o Watchmen nesse universo, que eu acho muito boa, não sei se vocês assistiram. Então é isso, se merecer, deixa o like, deixa seu comentário, participa aqui com a gente. Então é isso, compartilha com os amigos, até o próximo vídeo e valeu!